Sejam bem-vindos a mais um Sou Piures Cash, aqui onde você vai aprender licitações e contratos na prática. E hoje, eu, Oswaldo Pires. Eu, Anderson Oliveira, esse na prática pegou, né? Eu, Gabriel Sani. Estamos aqui para a gente fazer um grande debate sobre sistema de registro de preço com o nosso grande professor, Ronaldo Corrêa. Professor, seja bem-vindo. Dá um oi aí para nossa galera, para o nosso público aí. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, né, para tratar sobre um assunto que gera muitas dúvidas práticas, né? Então vamos com bastante expectativa aí participar do podcast de hoje. A expectativa é nossa também, né? Mais um nome de peso aqui. Já tivemos alguns convidados, o professor Rony, nosso querido Gabriel, agora o professor aqui nos acompanhando. Esse podcast vai longe. Vai. Eu já falei com vocês e é uma grande honra, professor, te receber aqui. A honra é minha. Normalmente a gente já iniciava com conteúdo, mas nosso grande amigo Anderson aqui, ele pegou um insight aí na aula, mas a gente queria saber quem é Ronaldo Corrêa, né? De onde veio, para onde vai. Bom, eu sou um comprador público, né? Eu me descobri aí na administração pública, nessa área de licitações já há bastante tempo e eu estou há 21 anos no Serviço Público Federal, sendo que mais ou menos uns 16 anos desse período foi trabalhando diretamente com licitações. E descobri também que eu gosto muito de ensinar na área de licitações e isso me abriu oportunidades para hoje ter a honra, né, de ser professor, de estar sendo convidado para estar ministrando conteúdos. Então, é um comprador público que se descobriu também como professor. Interessante aí. E hoje não foi nosso professor, porque nós somos oriundos da pós de licitações e contratos, mas hoje professor da pós-graduação da Faculdade Baiana de Direito, né? E a gente fica feliz de tê-lo aqui. Mas vamos deixar, porque esse rapazinho aqui, louco, apaixonado por sistema de registro de preço, já tem artigos publicados, Bacana. né? Defende um ponto aí que depois eu acho que ele vai trazer essa polêmica do Na verdade, assim, o meu ponto principal sobre a questão de registro de preço é entender ela como a nova sistemática da Lei 14.133. Eu sou um grande defensor, não da polêmica do sistema de registro de preço, mas da função que ela deveria exercer, ou que pelo menos na lei ela tem essa funcionalidade. E a gente trava algumas discussões porque, como qualquer outro assunto de lei de licitações, existe um problema do que é, do que deve ser e do que é. Então, assim, o primeiro ponto, acho que é uma pergunta, talvez, ao professor, porque eu entendo, nós todos nesse mundo de licitações, a gente sempre tem um assunto que seja mais aconchegado, assim. E por essa polêmica do registro de preço, aí a minha pergunta: qual é a sua afinidade com o sistema de registro de preço e por que ele talvez seja esse ponto que você se familiarize? Bom, primeiramente a gente, inclusive isso é bastante importante em aulas, quando eu tenho a oportunidade de falar de registro de preço, primeiro é dizer exatamente do que nós estamos falando, porque de repente alguém fala em registro de preço, já se lembra logo em adesão, carona. Calma lá, vamos definir primeiro os termos da discussão, né, para que a gente se entenda. O sistema de registro de preço, para mim, na nova lei de licitações, ele tem uma relação muito forte com o princípio do planejamento, que é um norte bem claro da nova lei de licitações, né? Deu uma ênfase muito grande nessa etapa do processo administrativo de contratação, onde antes a gente tinha um enfoque excessivo na etapa de seleção do fornecedor, que é a licitação, né? A nova lei de licitações dá um enfoque bem maior à etapa de planejamento da contratação, e o SRP casa muito bem com esse espírito da norma. Então, o registro de preço, para mim, também, eu sou um defensor do uso adequado e responsável do sistema de registro de preço, até porque minha formação é na área de logística. E na logística a gente estuda sobre cadeias de suprimento, a gente estuda sobre fornecimento just in time, né? Coisas que otimizem a produção de uma empresa ou de um órgão público, e o registro de preço tem tudo a ver com essa ideia, a ideia de otimização, a ideia de fazer um planejamento que melhore o desempenho, seja de um órgão público, seja de uma empresa. Então, no caso, o órgão público vai usar o sistema de registro de preço, a empresa vai usar outras ferramentas que vão na mesma linha. Então, assim,
assim, eu tenho uma forte identidade com o sistema de registro de preço pela minha prática na administração pública, pela minha formação acadêmica, né? E pelos estudos que a gente tem feito da Lei 14.133, mostrando que o planejamento é crucial para o sucesso de qualquer cadeia de suprimento. Na administração pública não é diferente. Eu só... eu acho que a gente começou com uma grande definição. Me botar na expectativa lá em cima. Então... Mas essa ideia de planejamento, de fato, o que a gente sempre discute aqui é que o planejamento é muito antigo. Desde 67 temos esse princípio de planejamento na nossa legislação. Mas como vincular também esse planejamento ao plano de contratação anual e às leis orçamentárias anuais? Como é que a gente fazia esse enfechamento entre todos esses instrumentos para viabilizar anualmente o sistema de registro de preço e materializar essa ferramenta, principalmente no município? Olha, tem pontos bastante relevantes para que um sistema de registro de preço funcione bem, e um deles é o correto dimensionamento da demanda, porque há um equívoco muito grande no seguinte sentido. O fato do sistema de registro de preço não gerar a obrigação da administração contratar pode gerar a seguinte conclusão errada. Então eu não preciso me preocupar com a estimativa, afinal de contas eu não sou obrigado a contratar tudo, né? Mas esquecem-se que a própria Lei 14.133 exige expressamente que a quantidade estimada, seja para registro de preço, seja para qualquer outra situação, seja não só bem feita, mas seja acompanhada de lastro documental, memória de cálculo, histórico de consumo. Então, há uma atitude, às vezes até irresponsável, de usar o registro de preço com superdimensionamento de quantidades, que em alguns casos o TCU tem até batizado como barriga de aluguel, né? Que é uma ata de registro de preço com quantitativo excessivamente, injustificadamente alto. Então, assim, isso tem tudo a ver com planejamento. Então, o SRP, ele não só se insere no planejamento, mas ele é também afetado pela necessidade que a lei traz de se planejar, como, por exemplo, o quantitativo. E outro ponto que o registro de preço tem uma forte correlação com o planejamento é em relação ao plano de contratações anual. Nós podemos prorrogar a ata de registro de preço? Sim. Tem gente que diz que é só uma vez, eu não concordo, ela diz que é só uma vez, mas enfim, podemos prorrogar. Tá, mas então eu faço esse quantitativo para que período? Se eu vou ter uma ata de 1 ano, eu posso prorrogá-la, eu vou colocar o que no meu PCA? Bom, se o PCA é anual, tem que ser o quantitativo estimado anual. E se eu vou ter a expectativa dessa ata ser prorrogada para mais 1 ano, o PCA que vai amparar esse próximo exercício também tem que conter esse quantitativo da ata. É algo que ainda está bem mal resolvido. Esses quantitativos de atas de preço que vão ser prorrogados, eu defendo que devem constar do respectivo PCA. Tá. Deixa eu só puxar um gancho do que o professor falou com relação a essa parte do que o tribunal está observando a respeito dos quantitativos inflacionados. Existe essa vertente de trazer essa perspectiva que há uma barriga de aluguel, mas eu enxergo dessa forma eu queria realmente ver o entendimento do professor. A materialidade do fato acontece, se a gente for pensar na barriga de aluguel, num carona. Eu já estou indo lá para... Sim. No carona. Enquanto não existe essa carona, não está configurada essa carona, não existe irregularidade. Eu entendo que existe, porque ela exige que o quantitativo seja lastreado com histórico de consumo, memória de cálculo e documentos que comprovem que aquele quantitativo é realista. Então, não me parece justificável que se coloque qualquer quantitativo pelo simples fato de ser registro de preço. Por quê? Porque existem dispositivos na lei exigindo que esse quantitativo seja lastreado em histórico, em documentos. Né? Mesmo para caráter sancionatório, no caso, por exemplo, de uma punição, de um... Sim, eu creio porque é um dever legal que me parece ser bem expresso, né? E o descumprimento de dever legal expresso pode ser caracterizado como erro grosseiro, e o erro grosseiro pode gerar responsabilização pessoal. Mas vamos voltar para definir o que é sistema de registro de preço. Parece um procedimento auxiliar, porque a gente foi avançando. Porque Gabriel vive isso. Ele respira isso. E aí explode conhecimento e já vai lá para o sistema avançado. Mas para quem, como eu, é ignorante... para quem, como eu, é ignorante...
seria conveniente a gente conceituar e definir o que é o sistema de registro de preço e como é que ele se operaciona na prática. Como é que se inicia, como é que se dá o surgimento do sistema de registro de preço numa licitação, numa contratação direta, enfim. Seria conveniente que o professor declinasse e discorresse sobre isso também. A utilização do registro em detrimento Não, ao procedimento conceituar comum. o que é né? um sistema de registro de preço. E até, eu acho que é até um processo, a gente tem essa discussão de processo, procedimento, eu entendo como um processo, mas enfim. Então, a definição legal, né, do artigo 6º é conjunto de procedimentos. Né? Mas isso ainda não é suficiente, a gente precisa de fato explicar de forma um pouco mais prática o que é o sistema de registro de preços. Além de ser um conjunto de procedimentos, destacar quais são esses procedimentos. Quais são os 2 procedimentos típicos do sistema de registro de preço? É a intenção de registro de preço e a ata de registro de preço, né? Que, apesar de ser formalizada em um documento, é um procedimento de registro de preços, né? Então, essa palavra procedimento ela pode ter um significado bem diferente dependendo do contexto, né? Quando você discute processo versus procedimento, é uma coisa. Aqui a palavra procedimento não tem necessariamente essa mesma conotação, não. Então, dentro do processo administrativo de contratação, você tem momentos em que você vai tratar sobre, por exemplo, a justificativa do uso do registro de preço, apontando que naquele caso concreto, as circunstâncias se amoldam a uma das hipóteses de uso do sistema de registro de preço prevista no respectivo regulamento, porque a norma geral de licitação não cuida disto. Então, as hipóteses de uso do sistema de registro de preço estão previstas em cada um dos regulamentos. Esse é um momento em que se tem ali a primeira tratativa sobre o uso do registro de preço naquele processo administrativo de contratação. Mas, em seguida, nós temos esse procedimento que eu disse, que é a intenção de registro de preço. Esse é típico do sistema de registro de preço, só existe nele. Então, um órgão que está planejando aquela licitação eventualmente identificou que naquelas circunstâncias aquele caso concreto se amolda a uma das hipóteses de uso do sistema de registro de preço e lá no ETP provavelmente ele tenha indicado a utilização justificadamente. E vai se fazer o procedimento da intenção de registro de preço, que nada mais é do que convidar outros órgãos para participar da sua licitação. Né? Por exemplo, eu trabalho lá na Polícia Federal em Sergipe. Dentro da Polícia Federal nós temos 35 unidades gestoras. Só atender dentro de casa já é um avanço enorme se eu conseguir agregar a demanda de 35 unidades compradoras em uma licitação só. O ganho de escala, de competitividade, de atratividade dessa licitação e de otimização de custo processual é enorme. Então há sim uma justificativa muito grande para se tentar fazer uma intenção de registro de preço boa e trazer mais órgãos para aquela licitação. E segue-se o processo, né? Resumidamente, lá ao final nós temos de novo um procedimento típico do registro de preço, que diferentemente da licitação tradicional, né, em que homologada a licitação, tem até jurisprudência já consolidada do STJ no sentido de que homologou-se a licitação, o desfazimento dela gera presunção, né, afeta possível direito que aquela empresa tinha de ser contratada, né? Não pode se desfazer sem dar ampla defesa, contraditório, né? A possibilidade da empresa questionar aquele desfazimento. Já no registro de preço não se tem esse peso, porque não se gera expectativa de direito alguma. Então, ali tem uma mudançazinha em decorrência do uso do registro de preço, que é o momento em que, ao invés de homologar a licitação e ir para a assinatura de um contrato, homologou-se a licitação e foi para o registro de preços, a formalização do registro desses preços, que fica ali um pré-contrato, né? Grosseiramente falando, não é propriamente um pré-contrato, mas é uma espécie de pré-contrato em que se combina as condições para uma futura contratação. Então, os 2 procedimentos típicos do registro de preço e um fluxo mais ou menos prático aí de como que ele se desenvolve ao longo do processo administrativo de contratação. Só para a gente colocar isso mais ainda na prática, os procedimentos do registro de preço, beleza. Mas e o procedimento do processo licitatório? Né? Ele vai ser definido no momento do ETP, no estudo técnico preliminar, que ele vai ser definido se a modalidade, o procedimento auxiliar que a gente vai utilizar é o registro de preço, ou ele já vem já determinado já na demanda. Como é que a gente consegue encaixar ele? Porque o processo licitatório ele continua sendo o mesmo, né? Onde é que a gente encaixa esse... Essa questão de processo é até interessante, porque no credenciamento, eu na conversa anterior com o Gabriel,
Porque como processualista, eu penso logo em processo. Então, eu imagino como se fosse um processo incidental dentro do processo licitatório. É essa a definição que encaixa na minha mente. Não é necessariamente, sei lá, um processo apenso, anexo ou paralelo, né? Ele faz parte do próprio fluxo daquele processo administrativo de contratação. Inclusive, essa definição, né, é problemática, né? A Constituição Federal se chama de processo licitatório, né? Nós temos... Mas eu costumo brincar falando que não existe processo de licitação, porque a finalidade do processo nunca será só a licitação. A finalidade do processo é ter o contrato executado ao final. Então, eu chamo, até porque o artigo 72 da Lei 14.133, quando fala da contratação direta, ele chama de processo administrativo de contratação direta. Então, me parece que a terminologia correta seria essa, chamar isso de processo administrativo de contratação, porque ao final se objetiva uma contratação. Passando ou não por disputa, tendo ou não sistema de registro de preço, no final tem que ter um contrato executado, senão o processo não chegou ao seu fim a contento, né? Sim. Então, nesse fluxo aí, a gente tem várias ações, vários documentos, várias justificativas que são exigidas, tendo ou não o sistema de registro de preço. Eu acho que o uso do registro de preço em um processo administrativo de contratação só vai agregar mais camadas de informação e necessidade de se justificar. Como, por exemplo, eu disse em relação à justificativa do uso do registro de preço conforme as hipóteses previstas no regulamento, que inclusive podem ser diferentes de um ente federativo para o outro. Tem ente federativo que tem a hipótese de uso do registro de preço para falta momentânea de orçamento. Isso para muitos parece até crime. Mas não, é a hipótese de uso de registro de preço legitimamente prevista no regulamento daquele ente. Salvo engano do Estado de Pernambuco, tem algo nesse sentido. E isso para muitos é pecado mortal, né? Usar o registro de preço pelo simples fato de ter a ausência de orçamento, né? Mas lá eles fizeram essa hipótese. Então, é uma camada adicional de informação ou de justificativa que se traz ao processo, mas ainda o núcleo dele é um processo administrativo de contratação, onde deve ter DFD, deve ter o ETP, deve ter o respectivo mapa de risco ali, né, a gestão de risco, termo de referência e todos os documentos e informações necessários para qualquer outro processo administrativo de contratação. Não vejo nenhuma mudança, assim, o processo é totalmente diferente. Não, ele tem mais coisas a serem feitas, né? Um documento a mais, né? Que é a ata de preço, algumas justificativas a mais a serem feitas. E sobre o documento que vai tratar sobre isso, o nível aqui está tão alto que se você vacilar, você se enrola. Eu falei de ETP, mas volta atrás, tá? Volta atrás, apaga essa parte, tá? O correto seria tratar disso no termo de referência. Por quê? Porque é o documento que o legislador previu que deve tratar sobre a forma e critério de seleção do fornecedor. Então, é ali, naquele momento, que eu acho que deveria ser tratado. Porque é o único tópico, tanto do ETP quanto do TR, que me parece tratar ou comportar essa discussão. É só um acréscimo, que a gente também discute bastante sobre isso, que eu acho que também cabe para esse ponto. Todos os critérios de decisão, de como é que vai ser a forma da licitação, à medida que a gente utiliza as ferramentas da própria licitação, ela é definida pela natureza do objeto. Surge um objeto e a gente começa a observar dele o que a gente pode gerar como demanda. O que a gente tem de dúvida, e talvez é uma discussão que se arrasta durante esse tempo, é porque antes o ETP, que era inexistente, era uma formatação só com o TR. A gente faz essa divisão para ter mais encaixe para cada coisa e que fique mais específico. Quando eu observo essa parte do sistema de registro de preço, apesar da decisão ser no TR, talvez a natureza do objeto que a gente consegue configurar e moldar no ETP já dá para a gente uma segurança que aquele processo ele pode ser utilizado no sistema de registro de preço. E aí a gente vem para uma outra situação do problema dessa decisão. Hoje, por conta de toda essa flexibilidade, que são as camadas que você falou, tributária, que não precisa de orçamento, questão financeira, todos esses requisitos do registro de preço, está fazendo com que as gestões estão optando sempre pelo registro de preço, em situações que não deveriam ser utilizadas, em alguns pontos. Por exemplo, eu vou aqui ser mais direto. Demandas em que temos um quantitativo certo, que a gente já tem uma demanda repetitiva, todos os anos se repetem. Utilizamos o registro de preço, por quê? Porque não existe a necessidade da obrigação.
Vinculação ao A vinculação ao orçamento. Nem só a vinculação do orçamento, porque primeiro você não tem a vinculação do orçamento, isso libera orçamento para a gestão. E segundo ponto, a falta de necessidade jurídica. Então não gera uma obrigação com o fornecedor. Então, para a gestão, isso é importante, isso é bom, digamos assim. Então, essa discricionariedade de decidir realmente o que é SRP e o que é procedimento comum, ela está tendo uma linha muito tênue e perigosa. Parece que o professor falou aqui que você parte de pressupostos vinculados. Fora daquelas hipóteses, me corrija se eu estiver equivocado, fora daquelas hipóteses, você não pode fazer o registro pelo registro de preço das hipóteses previstas em lei. Então, o âmbito de discricionariedade, me parece que essa é a premissa, o âmbito de discricionariedade não existe em relação ao sistema de registro de preço. É um procedimento vinculado dentro daquelas hipóteses legais previstas. Ou no regulamento. Então, tem essa possibilidade de você articular o formato do primeiro, porque a norma geral de licitação não cuida de fixar as hipóteses de uso do registro de preço. Nenhum dos artigos da Lei 14.133 diz que o registro de preço será utilizado para contratação frequente, demanda imprevisível, entrega parcelada. Isso consta do regulamento. E a prerrogativa de regulamentar a fiel execução da lei é de cada chefe de poder, né? Então, assim, no estado de Pernambuco, como eu disse, tem um regulamento que prevê hipóteses diferentes das hipóteses que estão no regulamento federal. O estado de São Paulo tem hipóteses diferentes, mais restritivas do que a do governo federal. E tem regulamentos que dizem expressamente que o rol é taxativo. O nosso do governo federal não diz. O nosso rol é especialmente nessas hipóteses, ou seja, que nem o rol de inexigibilidades. Não, são casos especiais exemplificativos. A AGU tem até um caso em que eles se manifestaram, a professora Michele Marie compartilhou com a gente uma discussão que foi feita, e na nota que a Michele Marie assina, né, encaminhando esse parecer jurídico, ela destaca, né, o rol é exemplificativo, é claramente exemplificativo no nosso caso. E ao contrário, né, o gestor poderia fazer registro de preço fora das hipóteses do artigo 3º do nosso decreto? Poderia, porque o nosso decreto tem um rol exemplificativo. Seria bem difícil dele conseguir justificar, mas poderia em tese. E, ao contrário, toda vez que o caso concreto, seja pela característica do objeto, ou seja pela forma de utilizá-lo, porque às vezes o objeto é o mesmo, mas a forma de utilização muda totalmente de um órgão para o outro. Lá na Polícia Federal nós temos objetos que nós usamos de forma continuada que outro órgão compra uma vez a cada 5 anos. Então, isso já muda o tratamento dado àquele objeto na Polícia Federal em relação àquele outro órgão. Então, se aquele objeto, pela sua característica intrínseca ou pela forma como ele é utilizado, resultar no enquadramento em uma das hipóteses de uso do registro de preço, não é vinculativo ao gestor obrigação de usar o registro de preço. Então, assim, ele pode utilizar se for útil para aquele caso, né? E isso faz parte da justificativa, inclusive, do uso do registro de preço. Primeiro, né, como toda motivação, tem que ser consistente de lastro fático e jurídico, né? Os fatos são esses daqui, né? As circunstâncias, todas essas daqui. E essa circunstância fática se amolda a essa hipótese aqui do regulamento. Então, fundamento fático e jurídico para utilizar o registro de preço. Mas se ele não quiser usar o registro de preço por algum motivo, não for a melhor opção para a administração, ele não é obrigado. Perfeito. Tem uma polêmica com relação a começar a primeira polêmica aqui. Só uma? Nossa, só a primeira. A primeira, com relação ao IRP. Inclusive, no artigo eu tento trazer um pouco dessa perspectiva, porque é pouco explorada, e eu observo um potencial muito grande na questão do IRP. Tanto da melhoria das questões dos quantitativos, fiscalização, quanto da realmente utilização do objeto do SRP, que são as compras centralizadas e otimizadas. Nesse quesito do IRP, o órgão gerenciador que opta pela não utilização, pela dispensa do IRP, ele pode ou não emprestar a ata, dar a ata para um carona? Qual a sua opinião? Né? Eu acho que seria incompatível, né? Porque, pelo menos se a gente for interpretar de uma forma mais restritiva ali, aquele dispositivo legal que permite não utilizar a IRP, a única hipótese que está lá é quando for o órgão, o gerenciador for o único contratante. Poxa, se ele de fato é o único contratante, ele está dispensando o uso da IRP corretamente, certo?
E, ao mesmo tempo, ele não poderia permitir carona, porque, afinal de contas, ele está declarando e é, de fato, o único contratante. Então, ou ele é o único contratante e pode dispensar IRP, ou ele permite carona e faz a IRP porque ele não será o único contratante. Então, eu acho que são coisas incompatíveis. Permitir carona e dispensar IRP, eu acho que são coisas incompatíveis. Mas, né, nas circunstâncias do caso concreto, eventualmente pode haver alguma justificativa, mas eu acho bem difícil se justificar a previsão de carona no caso de dispensa de IRP. Ainda se tratando ainda do ponto que a gente estava tratando anterior, sobre a questão da utilização, porque Gabriel trouxe sobre muitos municípios hoje só usam o sistema de registro de preço. Na prática, em municípios de interior, a maioria deles só licitam por meio de registro de preço, praticamente para todos os objetos. Lógico, uma obra ele não vai fazer RP, ou SRP, mas no geral é licitação para registro de preço. O objeto já é automático. Eventual contratação, tal. E aí traz o problema que a gente sempre debate. Inclusive, a minha maior preocupação com credenciamento, vai ter credenciamento para tudo, né? Que é o desvirtuamento do procedimento que a lei nos dá como um procedimento bom, legal, que pode ser feito, mas daqui a pouco está se tornando tão banal, que é o que está se ocorrendo, que a gente perde o controle. Mas a maioria se utiliza exatamente por conta disso, da não necessidade da utilização do orçamento. E aí eu queria que só falasse um pouco sobre isso, porque como que eu vou trabalhar isso, e aí eu junto também com a pergunta que antes eu trouxe no início, como que eu vou trabalhar isso? Vinculação PCA às leis orçamentárias, sistema de registro de preço, planejamento, dentro de novo no PCA. Como que eu vou conseguir operacionalizar isso, não? Né? Bom, primeiro, você, quando faz o seu PCA, a lei declara lá no artigo 12 quais são os objetivos dele. Então, quando você pega um artigo 11, por exemplo, que fala dos objetivos da licitação, que você pega o artigo 12 que fala dos objetivos do PCA, entende-se que tudo que você fizer ou interpretar, você deve garantir o cumprimento daqueles objetivos sem desvirtuamento. Você pode até adicionar outros. Por exemplo, no nosso decreto federal, quando fala do PCA, ele adiciona mais 2 objetivos além dos 3 que estão lá na lei. Podemos ter mais objetivos, como, por exemplo, no nosso caso, possibilitar alguma informação que já te dê uma noção sobre fracionamento ilegal no exercício que vem. Poxa, se eu já tenho no meu PCA uma despesa de R$500 mil, como é que no ano que vem, em janeiro, eu vou fazer uma dispensa de licitação? Se eu declarei que a minha despesa do ano que vem é R$500 mil, aí chega lá no começo do ano, eu vou fazer uma outra declaração falsa, materialmente falsa, de que a minha despesa não passa de R$62 mil, sendo que eu tenho registrado que ela é de R$500 mil. Então, não inviabilizaria totalmente o uso da dispensa de licitação que vem para essa demanda. É um objetivo declarado do nosso PCA. E o outro é sinalizar as nossas intenções para o mercado fornecedor, né? Que o mercado fornecedor saiba o quanto antes, nem que seja uma informação mais genérica, né, do que a gente vai contratar o ano que vem. Mas voltando aos objetivos que estão na lei, né, racionalizar as contratações, alinhamento com o planejamento, né, estratégico do órgão e subsídio às leis orçamentárias. As leis orçamentárias, elas recebem subsídios de várias fontes, né? Exato. Por exemplo, a folha de pagamento, de onde que vem os subsídios para elaborar essa parte da LOA? Vem de outro lugar, né? E outras políticas públicas que vão ser executadas em decorrência do PPA, em decorrência da LDO, os subsídios vêm de outro lugar. Essa parcela da LOA, ou da PLOA, né, antes de virar a LOA, vem do PCA. Então, assim, ela tem que ser dimensionada o mais próximo possível da realidade, independentemente de usar ou não o sistema de registro de preço. Se você usa o registro de preço simplesmente para não empossar o orçamento, apesar de que isso é um equívoco, tá? O registro de preço não empossa o orçamento. Por quê? Porque ele não usa o orçamento. Aliás, minto. A não utilização do registro de preço não exige que você imposse o orçamento. O orçamento só vai ser, de fato, empenhado lá depois da licitação, quando já na etapa contratual. Então, assim, é um equívoco. A lei não exige que você faça prévia disponibilidade orçamentária para fazer a licitação. Basta você indicar de onde virá os créditos orçamentários. É só indicar a fonte, de onde virá. Eu estou indicando aquela rubrica lá da LOA que virá a ser utilizada futuramente para cobrir isso aqui. Em momento oportuno, eu vou lá destacar a parte desse orçamento, que é da etapa de execução da despesa, é a etapa de empenho, né? Você vai
Aí sim, vincular ao contrato. Então, assim, não vejo como muito razoável utilizar o sistema de registro de preço unicamente por causa disso. Primeiramente, criaram um problema que não deveria existir, qual seja, se eu não fizer registro de preço, eu vou empossar orçamento. Não precisa existir esse problema. É um problema de interpretação. Tá? E aí, para resolver um problema que foi criado indevidamente, faz-se o registro de preço indevidamente também. Então, assim, é uma cadeia de erros, na minha opinião. Interessante. Hoje mesmo eu recebi uma dúvida sobre isso. Eu vou aproveitar e já vou jogar aqui na A gente divide os honorários. Pode? O que acontece? A pergunta foi, como nós vamos, um determinado município vai fazer uma licitação para um objeto lá. Vou usar um exemplo aqui, eu não vou citar para não ter vinculação. Pantanal do Norte, que é um Exato. município fictício que o professor Franco no Brasil usa nos livros dele. Isso, e vou comprar microfones para todos os alunos das escolas. Mas esses microfones não podem ser feitos, aí a fala foi, não pode ser feito porque seria um serviço no geral, não pode ser feito por registro de preço. E vai ser executado o ano que vem. A dúvida foi, como é que eu faço a reserva Não pode ser registro de preço? Não, nesse objeto em si, não. No objeto lá, não pode. Não é a compra do microfone. Mas aqui no objeto não poderia. Entendi. E aí, a dúvida é, como que ele vai fazer a reserva de dotação se eu ainda não estou executando o orçamento de 2026? Não pode, não tem orçamento plurianual. Exatamente. E outra, o que nós temos, não existe orçamento plurianual. Mas isso é tudo para ver como a interpretação nos municípios está acontecendo. Exatamente, e é errada essa interpretação. E aí eu falando, você vai registrar, vai informar de onde vai vir. A lei orçamentária já está aprovada? Já. Você não está executando, mas está lá, não está? Você indica, então, virá de tal fonte, pronto. Informe. Inclusive, a lei exige que se indique a classificação funcional e programática da despesa. Por quê? Porque ela já está, deve estar, prevista na LOA com a sua respectiva classificação funcional e programática. É isso. Não precisa juntar uma nota de empenho ou um pré-empenho, como o governo federal, às vezes tem órgãos que fazem. Tá, quem pode o mais, pode o menos também, ou o contrário, Você poderia fazer uma forma bem mais simples de controle. Você faz uma bem mais rígida? Errado não tá, mas é desnecessário. O que é que acontece? E aí eu vou trazer uma realidade de algumas situações do Tribunal de Contas, que é tornar um contrato ilegal ou irregular por conta da ausência de saldo financeiro, saldo orçamentário na dotação orçamentária lá na fase preparatória. Na hora que não há essa exigência na lei, na verdade. E eu posso depois dar uma buscada, para mostrar. Porque assim, no momento que o contador ele informa, existe dotação orçamentária disponível, tal, entende-se, e aí eu estou falando isso no geral, principalmente na área contábil, entende-se que tem que ter o saldo total daquele contrato. Inclusive, eu estava até falando, um contrato que estava sendo previsto é para 5 anos. Eu falei, você só vai informar o do exercício. Vai ser do exercício. Inclusive, tem que vir solicitado quanto é o do exercício, quanto vai ser despendido no exercício seguinte. E aí, essa é a questão. Então, por isso, criou essa... Às vezes, para resolver, ao invés de ir ao tribunal e falar assim, tribunal, vamos discutir esse assunto aqui, aí fala, não, o tribunal cobrou, então a gente tem que começar a fazer. Aí é uma falta de diálogo que prejudica bastante, tanto o órgão quanto os demais órgãos, que aquilo acaba virando uma jurisprudência pacificada no âmbito daquele tribunal por falta de enfrentamento. O Rony vive falando isso, quem faz os acordos não somos nós. Os casos concretos que viram acordos somos nós quem praticamos e nós quem somos instados a nos manifestarmos. Então não existe acórdão ou não existe jurisprudência no âmbito dos tribunais de contas sem os nossos casos para alimentar essas tretas que rolam. A primeira premissa é pegar o formato que o tribunal utiliza. Não, ou enfrentar isso, porque assim, tem certos entendimentos de Tribunal de Contas que vieram assim, de uma maneira bem rasa, sem uma análise muito aprofundada. Por quê? Porque às vezes o caso que estava sendo julgado, o ponto realmente importante era outra coisa que não tem nada a ver com isso. Mas esse ponto aqui também foi enfrentado. Mas assim, isso aí é assim. Mas o que a gente realmente vai focar e analisar e aprofundar é essa parte aqui.
Só que esse ponto que foi tratado acaba sendo Que não é o replicado precedente. para outros casos em que isso é a matéria principal. Mas não foi aprofundado, não foi analisado com a profundidade necessária e deve ser revisitado, sim, quando isso vier a ser o principal motivo do julgamento. A gente chegou até a um consenso em outras discussões aqui, que na verdade isso mudou. A gente não. Eu, principalmente, não era muito a favor da história do tudo ter que regulamentar. Acho que foi um vírus que aconteceu quando a virada da lei, e todo mundo regulamento, gerou aquele... O ministro Zimmermann fala de assodamento. E aquele constrangimento. Mas hoje, inclusive, a gente estava fazendo a discussão no último encontro de palestra que a gente teve aí, falando sobre essa questão da segurança jurídica que traz. Tanto o credenciamento, os procedimentos auxiliares como um todo, tem essa flexibilidade de regulamentação e trazer segurança jurídica para o agente público. Então, assim, esse primeiro ponto que a gente está falando sobre a questão da utilização, a forma que a gente pode abordar do sistema de registro de preço, é passível, e a melhor forma de você dar segurança à sua gestão, a gestão municipal, em principal, que a gente fala para eles, é trazendo essa regulamentação. Sim. Uma pergunta só para a gente, eu acho que nesse ponto, fechar. A gente fez essa pergunta para Tiossi, professor Tiossi, até um abraço para ele. Esse grande o que a gente... polemista, para falar treteiro pega mal. Municipalista. Mas a gente fez essa pergunta, o que seria o limite aí da gente conseguir aprovar por regulamentação, via regulamentação, e via decreto administrativo, sem necessidade de uma Câmara Legislativa. O que a gente poderia fazer para regulamentar, trazendo realmente a realidade de município. Que a gente, para passar por Câmara regulamentação, é todo um processo, e a necessidade de um município de regulamentar um instrumento. Primeiramente, os limites são aqueles dispositivos que estão em norma vigente, né, de cumprimento obrigatório pelo município, como, por exemplo, a Constituição Federal, né, a Lei Orgânica do Município, legislação de norma geral de direito financeiro, né, como, por exemplo, no caso da Lei 4.320, lá no artigo 60, fala que não pode autorizar despesa sem prévio empenho. Autorizar licitação não é autorizar despesa, são atos diferentes. Então, assim, esses são limites que a gente deve pautar a regulamentação, aqueles limites que estão já legislados em norma obrigacional para aquele município. Se for uma lei municipal, é um limite, mas ele está ao alcance dele alterar aquilo ali. Na regulamentação, eu tive a oportunidade de participar da regulamentação em 2 municípios do Paraná, e uma das coisas que a gente fez foi exatamente analisar a legislação municipal e aonde ela precisava ser alterada. Por quê? Porque está na esfera discricionária daquele município mudar. Lei municipal sobre tratamento favorecido diferenciado para micro e pequena empresa. Está na esfera de competência dele mudar. Então, ele tem a possibilidade de legislar adentrando ali, porque ali ele pode mudar. Agora, na Lei 14.133 ele não pode tocar. Então, no que a Lei 14.133 já definiu sobre sistema de registro de preço, aí ele não pode ultrapassar. Esse é o primeiro e óbvio limite, né? O segundo que eu destacaria é a própria capacidade operacional do município. Você não vai criar, por exemplo, um sistema de registro de preço permanente, que é possível. Inclusive, um dos municípios que a gente fez o regulamento, eles criaram um sistema de registro de preço permanente. Você tem condições, você tem cultura de gestão, você tem estrutura de governança, você tem sistemas, maturidade para... Isso é um limite que impõe a sua ação. O limite do que você consegue fazer. Porque a inovação vai até onde você consegue, de fato, colocar em prática, né? Uma boa ideia que você não consegue pôr em prática não é uma boa ideia para você, pelo menos não. Então, são 2 limites que, para mim, ficam bem claros. O limite da legislação, que ele não pode ultrapassar, né? E o limite da própria capacidade de inovar. Dentro disso aí, ele tem liberdade para fazer a inovação, para trazer segurança jurídica, para definir se vai ter a renovação do saldo da ata, vai renovar o quantitativo de carona, por exemplo, né? Se a ata de registro de preço pode ser prorrogada mesmo só por uma vez, a lei não diz que é uma vez só. Então, essas coisas estão dentro da esfera de... A pergunta de Gabriel, mais efetiva, se é mais conveniente regulamentar por ato administrativo normativo ou por lei em sentido estrito?
Bom, eu acho, como o registro de preço é uma ferramenta, digamos, uma ferramenta de gestão, né, eu acho que é mais conveniente por decreto, porque você, até retomando uma fala do ministro Zimmer, uma entrevista já há um bom tempo que ele deu sobre essa questão de excesso ou assodamento, né, na regulamentação sem testar nada. Então, se você está ali implementando, né, uma inovação na área de contratação pública e aquilo, né, foi testado e não funcionou, a parte que não funcionou, você tem que ter flexibilidade para alterar. E se você fizer isso em lei, você vai dificultar a melhoria disso posteriormente. Então, eu acho que o decreto fica bem mais... O que se coloca é relacionado à eventual fiscalização e atuação dos órgãos de controle. Aí depende da treta que nós estamos falando. Você está falando de agente de contratação ser comissionado? Aí eu sugiro que faça a lei. Não, tá? Exatamente sobre registro de preço. Aí eu sugiro que faça a lei. Agora, registro de preço não tem pontos assim tão gravemente atacáveis por um tribunal de contas. Eu acho que atas é um tema sensível, ata de registro de preço. E aí, daí decorre esse contraponto relacionado à necessidade de legislação. Não é um contraponto meu. Não, entendi. Não, é que eu não conhecia essa realidade dos tribunais de contas estarem... E aí, geram uma dificuldade para os órgãos de controle, não só para o Tribunal de Contas, mas, enfim, Ministério Público, para o Poder Judiciário, para resguardar a atividade do agente público. Falar o seguinte, olha... o que eu fiz foi calcado na legislação. Até porque o agente público é obrigado a cumprir a legislação vigente. Exatamente. E por ato administrativo, de caráter normativo, que é um decreto, uma regulamentação, o controle ficaria muito mais viável, muito mais tranquilo. Entendi. Porque, em tese, o agente público estaria atuando em benefício próprio, regulamentando a matéria. É em estrito cumprimento do dever legal. Eu entendi, mas ainda assim, eu acho que nesse caso deve ser pegado só esse tema e feito por lei e o resto do registro de preço regulamente por decreto. Não vai engessar tudo também que se trata de registro de preço por esse motivo. Até porque não são todos os tópicos do sistema de registro de preço que vão ser passíveis desse cuidado todo, né? Mas eu entendi e realmente pode ser uma estratégia recomendável. A gente tem batido muito sobre isso daqui. Entendi. Eu tenho esse posicionamento de que aquilo que não é que seja contrário à lei, né? Mas aquilo que a lei não disse que pode ser, que não delega a possibilidade do gestor de regulamentar, que seja feito por lei. Mas aquilo que a própria lei já fala deverá ser por meio de regulamento, ele já delegou a possibilidade discricionária do gestor regulamentar aquilo ali. Porque é só procedimento, entendeu? A gente tem uma discussão antiga sobre o tal do decreto autônomo, né? Que não decorre necessariamente de previsão legal ou constitucional. Então, assim, ele existe de fato. Não só em decorrência de previsão expressa na lei ou na Constituição. Então, é possível fazer, mas realmente eu acho que ficaria muito mais seguro limitado dessa forma, né? O que a lei previa o regulamento, como, por exemplo, o sistema de registro de preço. Está lá claramente previsto que todos os procedimentos auxiliares serão regulamentados, né? Então, nesse caso, a lei delegou clara e expressamente para o regulamento. E aí cabe. Eu também sou na linha de que, na questão legislativa, aí a gente sabe como é legislativo em municípios, estados e também para critério de união. Poxa, depois de um determinado tempo, a gente não deveria ter sido dessa forma. Esse artigo tem que mandar uma lei para a Câmara. Pois é. Processo. Tem que pensar nas consequências disso, né? Na minha visão. Porque sempre vai ocorrer. Né? A gente começa a praticar, a gente está vendo isso na realidade agora. Os municípios, eu tenho visto uma melhor maturidade dos municípios. Lógico. O TCU teve aquela avaliação. 2021, eu até brinquei isso com o Rony um dia. Quando chegou em 2024, 2023 teve a prorrogação, quando chegou no final de 2023, não, mas a lei já está funcionando. Eu falei, não tá. A lei entrou em vigor para os municípios em janeiro de 2024. E mesmo assim, em parte. Porque o que foi de município que licitou e que optou por licitar dia 31 de dezembro para poder começar 2024 ainda licitando na 866. Não julgo, porque a gente também. Entendeu? Era uma obra na nova sede, inclusive, da Polícia Federal, né? Uma obra de 60 milhões de reais. E, de fato, nós fizemos isso. Mas, assim, foi no apagar das luzes mesmo. A gente publicou, acho que dia 23 de dezembro, se eu não me engano, uma coisa assim.
Então a gente estava com o processo, porque o processo de uma obra, esse processo administrativo de contratação de uma obra, normalmente ele demora, principalmente que a gente teve a etapa de contratação do projeto executivo. Então é um processo que já tinha 3 anos que tinha iniciado, já tinha contratado o projeto executivo, demorou 1 ano e meio, quase 2 anos para finalizar essa parte, e então nós seguimos para a contratação da obra. Aí chegou assim, no apagar das luzes, e aí fizemos a licitação, acho que em março de 2024. Então, assim, não é só município, não, tá? Não. Rony fala muito sobre isso. Ele fala, tem municípios que tem muito... aproveitando esse ponto. Mas o meu convite aqui é o seguinte. Já temos ali, 43 minutos de episódio. A gente para aqui, imediatamente já começa um novo episódio, e aí agora a gente vai entrar nas polêmicas. Porque a gente vai botar polêmicas do SRP. Porque... o que tem de polêmica não tá escrito e Gabriel tá ali, ó. Gabriel tá assim, ó. Daquele jeito assim. Não quero polemizar, não. Né, queria fazer esse convite aí com vocês. Vamos lá. Tudo bem? Então, a gente encerra agradecendo a presença de todo mundo. Gabriel, faça o encerramento, por favor. Não vou fazer o encerramento bem rápido. Quem já tá acompanhando, tá vendo que a gente tem muito conteúdo para falar, ainda tem muita estrutura ainda para se falar do SRP, das polêmicas que podem vir. O professor tá sendo brilhante aqui, a gente tá conversando bem pouco, tá ouvindo mais, e é muito interessante quando a gente consegue ter um diálogo desse. Então, acompanha, vai assistir esse episódio, assiste todo, assiste o próximo, que a gente já volta. Vem com a gente, vem com o Sop. Um abraço.